Ô, meu irmão. Marcos, Tudo bem? buenas Consegue me noches. escutar bem? Tranquilo? ¿Cómo estás? Eu vou conectar, tudo tranquilo. Eu vou me conectar de duas maneiras. Através do Sí, meu. déjame solo mover acá. Eu vou me conectar de duas maneiras. Através do meu celular e através daqui do. Isso aí. Cierto. Déjame solo. Lo estamos transmitiendo. Perfecto. Bien, los hermanos están entrando. Bruno, buenas noches. Freddy, buenas noches. Fabián, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Igualmente. Arsenio logró entrar a la clase anterior. Ah, que bendición. A ver si Gracias a llega Dios. a esta hora. Tiene que salir y entrar otra vez. Excelente. Bueno, mi gran dificultad es con mi computadora. El problema ni es la conexión. La conexión paraguaya es increíble, es muy buena. Mucho mejor que la nuestra, por ejemplo, de Brasil. Sin embargo, esta computadora acá, ela tiene un problema de conexión. Este notebook. Entonces, yo abrí acá por el celular, me preparei por el celular também. Não é a mesma coisa, porque a mim me gusta mirar a los hermanos, a saber quantos estão, como estão. Pero se não é possível, por lo menos assim, desta maneira, estaremos nos conectando. Bien, perfecto. Te doy Voy a una... ver se entro uma vez mais, porque eu perdi aquela conexão. E vamos ver. Se te parece aí, Maurício. Todavía no, pero sí que... Não, ¿verdad? Vamos ver. Sí, sí que llegue. Porque é mais tranquilo para compartilhar as coisas através da computadora. Ahí va entrando. ¿No tenés este cable para conectar en ella, la computadora? Del router. Muchas veces, de hecho, eu não havia pensado nisso. Muchas veces este cable verdade. te trae la velocidad del verdade. router. Pero verdade. Para otra clase. Verdade. O si no, Ciudad del Este hay computadoras buenas para vender. Não, eu traje acá um de meu hijo. Eu traje um de meu hijo de Brasil. Este acá pertencia a meu hijo também. Paraguaio também. Esta computadora não anda bem. Pero eu traje um de Brasil de meu hijo, pero saiu uma vez mais. Que coisa. Sí. Vamos tentar uma última vez por la computadora. A ver se te figura bien. Bueno, falta Melvin, ahí viene Marcos. No sé si Melvin va a entrar. Más. Bueno. Estoy. Melvin también con problema de actualización. Eso pasa a veces. Falta Melvin, falta Daniel, Pleitas, a ver si Daniel va a entrar. Domingo de Elizabeth, no sé.
De Argentina, falta Rubén. Marcelo estaba trabajando, no sé si llega. Después los demás están. Yo te paso el host en tu celular, en tu computadora, Marcos. En mi celular. Es para más que confiable. para poder compartirlos. Excelente. Está bien. Y ahí me vas a pasar el host. Y ahí si alguien pide para entrar, vos tenés que dar acceso. Ok. Porque una vez que yo te pase el host, yo no tengo más, yo lo que puedo hacer más adelante es ponerme como co-host en en todas las conexiones para eventualidades. Ok. ¿Tá? Eu vou hacer todo acá por la computadora, por el celular. Está abierto acá en la computadora también, pero não vai andar bien com seguridad. Entonces eu prefiro, de hecho, mirar acá la pantalla de la computadora quando me permite acá mi internet e de igual usar para compartilhar aqui o celular. Então, se pudesse por la pantalla del celular, eu vou compartilhar. Perfecto. Lo que yo devo compartir también. Bien, ya estábamos transmitiendo, así que voy a presentarte y te voy a pasar la palabra. ¿Está bien? Ok. Nosotros tenemos este privilegio de poder contar con el apoyo del profesor, el pastor Marcos Paulo Vieira, desde Asunción, Paraguay, pastor presbiteriano, misionero, sirviendo allí con su familia en plantación de iglesia. Estuvo con nosotros el año pasado acá, por Encuentra Fe Informada, y aceptó el desafío de enseñar la materia de plantación de iglesia. ¿Está bien? Él podrá después decir un poco más sobre su vida, sobre su familia. Pero estamos agradecidos con Dios. Esta es una materia importantísima para la vida de la iglesia. Para los que estamos acá, ojalá que muchos otros miembros de la iglesia estuvieran participando. ¿Está bien? El trabajo de plantación de iglesia no es un trabajo que se hace solo por un pastor, solo por un plantador. Un trabajo que se hace con un cuerpo, con la iglesia, con los diferentes dones y talentos. Estaría bueno tener diferentes personas, pero qué bueno que ustedes están. ¿Está bien? Y Dios usará la vida de ustedes en esta preciosa tarea que es ser cooperador con Dios en la plantación de nuevas iglesias. ¿Tá? Bien, damos gracias a Dios. Entonces, Pastor Marcos, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tus conocimientos. Muchísimas gracias, pastor. Eu que agradeço a oportunidade de, a partir de hoje, deste dia, estar com vocês até o final deste semestre, compartilhando esta matéria, que é este módulo, esta matéria que é a plantação de igrejas. Me apresento, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana já há mais de 20 anos. Eu sou graduado por el Seminário Presbiteriano del Sur de Brasil, o Seminário Presbiteriano do Sul, que é em Campinas, uma cidade do interior de São Paulo, no estado brasileiro. Em 98 me graduei, em 99 eu estive ordenado ao Ministério Presbiteriano e já há mais de 20, quase 25 anos, então, como ministro, pastor ordenado da Igreja Presbiteriana. Eu tenho 28 anos de matrimônio, 2 filhos, um que cumpriu agora recém 27 anos, outro que vai cumprir 25 neste mês de março, e são nossos filhos biológicos, e nós temos 2 hijas
del corazón. Son dos niñas paraguayas que están sobre nuestra tutela, nuestra guardia. São niñas que passaram por uma situação complicada em la vida, congregavam com nós em la igreja e nós compreendimos que era necessário acolhê-las em nossa casa. Has visto então que eu sou brasileiro, me vas a ver com acento brasileiro, na mescla de acento brasileiro com acento paraguaio. Eu digo compartir, como dizem os paraguaios, compartir a palavra de Deus, tal qual el acento de nuestros hermanos paraguayos. Les voy a decir un poquito más después sobre nuestra tarea acá misionera en Paraguay. Estoy en mi 10º año en este país. Eu les voy a contar un tanto más después sobre esta tarea misionera, que es parte de este módulo, de esta clase sobre plantación de iglesias. Pero antes yo quiero conocer a ustedes también, hermanos. Dar a oportunidade para que vocês se apresentem também, para que eu pueda conhecer-lhes a vocês também. Bruno. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Me llamo Bruno, sí. Soy presbítero de la iglesia acá en Mercedes. Pertenecemos a la IPUI. Tengo una esposa, se llama Sofía. 3 hijos, y estamos también sirviendo también en la iglesia acá de Mercedes. Hace ya, desde comenzamos en 2013, comenzamos a caminar con Mauricio, junto con Mauricio y con el pastor Mauricio, y ahora estamos con el pastor Gilberto Dos Santos y su esposa Sonia. Que bendição, irmão. Nos conhecemos, é verdade, quando eu estive aí. Sí. Na Mercedes. Sois hincha fanático de Nacional, não é verdade? Ah, não. Não, mentira. Não é verdade. Vocês de Peñarol, é verdade, irmão. Que alegria ver-te uma vez mais, irmão. Fabián. Bueno, yo también pertenezco a la IPUI, pero acá en Montevideo. Tengo mi esposa Mayra, tengo 4 hijos. Lucas es el mayor, tiene 21, Milagros tiene 18 años, Mateo tiene 11 y Belén tiene 12. Esos son mis hijos y mi esposa. También soy hincha del más grande de Uruguay. Con esto ya está claro de qué equipo es, que lo acaban de nombrar. Estamos pasando un momento dulce en este momento, futbolísticamente. Bueno, y es una bendición poder participar en este curso, y bueno, sé que va a ser de edificación para todos nosotros. Que bueno, gracias a Dios, hermano. Arsenio, tú estás también, hermano. Por favor, presentate pues a los hermanos. ¿Estás, Arsenio? Vamos a esperar a ver si Arsenio regresa. Fleitas, Daniel Fleitas. Me gustaría conocerte, hermano. Hola, Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, pido perdón que llegué un poco tarde. Acá estamos. Se están presentando, Daniel, para que se presente. Bueno. Por favor, Bueno, hermano. mi nombre es Daniel Fleitas y soy de acá de Montevideo, Uruguay. Y bueno, no sé qué más decirles. ¿En qué iglesia estás ahora, Daniel? ¿Ministerio? Estamos con los misioneros Clelia, Daniel Duarte y Clelia, su esposa, brasileros ellos también, ahora están en Brasil. Tuvieron que ir para allá por una gira que tienen anualmente, visitar iglesias, en fin. Y la iglesia es bautista, y bueno, nos reunimos acá en el seminario bautista del Prado, Uruguay, Montevideo. Pero bueno, eso.
Que bendição, Daniel. Nós passamos, Pradas é o bairro onde vive, cerca de onde tu vives, não é verdade, Maurício? E eu me acordo que eu passei delante de uma igreja bautista, quando passamos por uma avenida del bairro. Ah, bueno, sí. Nosotros no somos bautistas. Sí. No somos bautistas, pero está en esta etapa de nuestra andar con el Señor, bueno, estamos compartiendo con ellos. Muy bien, gracias a Dios, hermano. Y estamos muy bendecidos. Gloria a Dios. Freddy, sí. Me gustaría conocerte, hermano. Freddy. Hola hermanos, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Freddy, tengo 33 años, yo voy a cumplir 33 años este 29 de marzo. Bueno, tengo mi esposa que se llama Laura, mis dos hijas, Julieta y Melody, de 7 y de 4 años. Bueno, yo actualmente estoy congregándome en una iglesia bautista aquí en Argentina, y el pastor Wilton me recomendó estos cursos y bueno, es mi primera vez en estos cursos de MINS. Qué bueno, Freddy. Sí, bienvenido, hermano. Gracias a Dios por tu vida. Melvin. A ver si puede, porque estaba luchando con su celular para ver si está bien. dice que está conectado, pero si no, más adelante le pedí. Está bien. Arsênio es presbítero de nuestra iglesia, participó del módulo anterior, acá en Asunción. Creo que está con nosotros también. E é um gosto, hermano, poder compartilhar com vocês sobre este tema, sobre plantação de igrejas. Hoje é uma apresentação acerca de lo que nós vamos ver neste semestre, acerca de um tema tão precioso como este de plantação de igrejas. A mim me encanta o tema. Sempre he estudado acerca do tema plantação de igrejas e agora me toca já uma tarefa prática, que é, nós, de hecho, estamos involucrados com a plantação de uma igreja acá na capital de Paraguai, em Asunción. Plantar uma igreja é uma tarefa potencialmente muito complicada. Não é fácil começar uma igreja de la nada, desde o princípio, com o núcleo básico, com tua família. Não é fácil começar esta tarefa. E para nós ela ha sido potencialmente mais complicada porque nós não estamos em nossa cultura, eu não estou em minha cidade, eu não estou em meu país, não é meu idioma, e aún assim nós assumimos esta tarefa compreendendo que hemos sido enviados por Deus, preparados por nosso Senhor para esta tarefa. Desde o princípio, plantarmos uma igreja presbiteriana, e como estamos fazendo, plantarmos uma igreja acá em Asunción, capital de Paraguai. Eu te vou relatar um pouco neste momento de apresentação para que tu tenhas uma ideia de nossa tarefa prática e de onde estamos hoje nesta etapa, e qual etapa estamos hoje nesta missão, nesta tarefa de plantar uma igreja. Nós começamos em Asunción, capital de Paraguai. Acá havia uma igreja presbiteriana, existia um colégio presbiteriano nos limites do município da cidade de Asunción. Sin embargo, por muitos problemas em la igreja, com o plantador anterior, especialmente por tema de sua saúde, o trabalho a missão se quedou cerrada por uns 3, quase 4 anos. E nós venimos com esta tarefa de apoiarmos a um pastor paraguaio e, através de minha família e de sua família, plantarmos uma igreja acá em Asunción. Nosso chamado para Asunción começou em um viagem missioneiro que nós hicimos no ano de 2012. Eu havia comunicado ao consistório de minha igreja em Brasil
que o ano de 2013 seria o quinto e último ano nuestro delante de como pastor de esta igreja, já sabendo que Deus nos ia enviar para outro lugar com uma tarefa. Não sabíamos onde, não sabíamos como, mas eu já sabia que seria para um outro lugar a partir de 2014. Era agosto de 2012. Em outubro de 2012, nós venimos para um viagem missioneiro de curto prazo a Paraguai. E chegando acá em Paraguai, estivemos em uma cidade no norte de Paraguai por 10 dias, com um grupo de jovens evangélicos de nossa igreja. Vieram também profissionais como médicos para brindar-lhe uma assistência à população necessitada em Concepción. E nós começamos com uma tarefa evangelística. E vai haver uma escola bíblica missioneira. E nos fomos a um bairro da periferia de Concepción, essa cidade do norte de Paraguai. Paraguai tem uma particularidade. É um país bilíngue, oficialmente bilíngue. Se habla guarani e se habla espanhol. Se habla mais guarani de lo que se habla espanhol em Paraguai. E en este bairro donde nos íbamos, la gente mal hablaba, pouco hablaba espanhol. La gran mayoría hablaba guaraní. E nosotros mal hablábamos espanhol. Ni portunhol nosotros hablávamos naquela época. Se foi muchacho com nosotros a averiguar el local, a ver como era, para invitar os niños para participar da escola bíblica, para ser nosso tradutor. E um dos muchachos brasileiros participando com nós percebeu que havia uma classe de altar em los pátios de las casas. E me chamou a atenção e me disse: pastor, mira, será que é isto? Será que é hechiceria? Será que é macumba, pastor? Macumba é uma classe de hechiceria em Brasil. E eu lhe disse: não tenho ideia, Renan. Vamos perguntar-lhe acá a Héctor, o muchacho paraguaio que nos acompanhava. E ele nos disse: não, pastor, isso são sepulturas, túmulos. O bairro se chamava Calaverita. Depois eu compreendi. Eu não sabia que calaveira era calaveira ou caveira para mim em português. Hasta então, calaverita. E depois eu compreendi. As famílias eram tão pobres naquele lugar que quando se morria um ninho, ou como eles dizem acá em Paraguai, uma criatura, quando falecia um ninho, quando venia a óbito um ninho, as famílias eram tão pobres que recebiam o permiso da municipalidade para sepultarem os ninhos no pátio das casas. Me chamou a atenção, hermano, que não só esta história, eu percebi que por lo menos 80% de las casas tinham um túmulo, uma sepultura como essa. E eu percebi que era de hecho um pueblo que necessitava de la graça, do evangelho e da misericórdia de nosso Senhor. Um pueblo muito sofrido que necessitava escuchar acerca da verdade do evangelho. Sentimos en el coração que nosso Senhor nos chamava para esta tarefa missioneira de plantar uma igreja em Asunción, capital de Paraguai. Era uma capital sul-americana, sim, uma igreja presbiteriana. Marcos, disculpame que te corte. Sí, está un aluno, Johan está esperando para entrar na classe. Perdão. Eu que pido perdão por cortar. Vamos ver como eu manejo isso. Um ratito só nomás. Não há nadie acá em... Johan já entrou. Entrou, já. Já lhe aceptei. E então nós compreendimos que o Senhor nos ia trazer acá a Paraguai para esta tarefa, plantar uma igreja. Como eu te disse, plantar uma igreja e começar de la nada não é uma tarefa fácil. Se torna mais complicada, tendo em consideração que eu sou um brasileiro plantando uma igreja em Paraguai, e que seria uma igreja bilíngue, guarani em espanhol, como são nossos cultos acá em nossa igreja. Então, começamos em
febrero de 2014, enero de 2014 nosotros llegamos a Paraguay, febrero de 2014 empezamos en el garaje de mi casa y ya estamos en una etapa de consolidación. Tras 10 años, estamos en una etapa de consolidación. Dejar la iglesia organizada como ya está, com um pastor paraguaio que me reemplace, não há muito sentido que eu, brasileiro, esteja delante de uma igreja paraguaia. É necessário que paraguaios possam assumir uma igreja em Paraguai e em um local próprio, se assim nos permita nosso Senhor. Então, não só eu tinha um conhecimento básico acerca de lo que era a plantação de uma igreja, pero agora nós já temos também conhecimento prático, já vivenciamos esta experiência que é plantar uma igreja. Eu vou compartilhar com vocês agora vídeo que vai contar pouco sobre esta nossa tarefa nesses dias. E está acá ratito nomás. ¿De qué sirve mi cantar para que la fama
ayudará. Al taller del maestro vengo. No importa el tiempo que ayer está. Al taller del maestro vengo. Al taller del maestro. Entonces, hermanos, este es un video para que puedas tener una idea del progreso de la plantación de una iglesia. Se nota desde el principio como ha sido para nosotros una tarea complicada, plantar la iglesia, empezar el trabajo y el desarrollo destas atividades. Este video nos vai venir com uma narrativa da plantação desta igreja hasta antes da pandemia. Aún vino a pandemia, passamos por la pandemia, por todas as dificuldades, e hoje estamos nesta fase final de consolidação. Organizada a igreja em um local próprio e entregue nas mãos de um pastor paraguaio que pueda pastorear esta igreja. Eu les vou mostrar, então, em nosso intento com esta classe, com estes módulos sobre plantação de igreja, é mostrar-lhes, então, a vocês os fundamentos bíblicos da plantação de uma igreja e como desarrollar de maneira prática esses fundamentos nos dias de hoje. Vou compartilhar uma outra pantalla com vocês. E é uma pantalla que nos vai dizer um pouco sobre as expectativas acerca deste curso. Um ratito solo nomás, hermanos. Que questão de... A tecnologia, para mim, é complicada. Eu estou tão acostumado a usar o Google Meet e tenho uma dificuldade para usar o Zoom. Bueno, hasta acá eu les mostrei, eu me apresentei, les passei este vídeo sobre como é nossa tarefa como plantador de uma igreja e desde acá passo a vocês os objetivos de nosso curso acá. O primeiro seria compreender os fundamentos bíblicos, teológicos e sociológicos para plantar igrejas. O aluno deverá compreender os fundamentos bíblicos para se elaborar um plano para a plantação de uma igreja. A primeira ideia é compreender todos os fundamentos bíblicos básicos para a plantação de uma igreja. Quando nós pensamos acerca da plantação de uma igreja, temos uma ideia muito clara de que todo se vai fundamentar dentro das escrituras sagradas. Eu não te vou trazer acá nada que não seja embasado dentro das escrituras sagradas. O manual para a plantação de uma igreja é a Bíblia. É claro que eu te vou mostrar modelos, estratégias, métodos, pero os fundamentos básicos principais, ou os fundamentos básicos, o modelo, o manual que nós vamos usar são as escrituras sagradas. Então, primeiro objetivo de nosso curso é compreender estes fundamentos bíblicos. Segundo aunque nós vamos a ter um método e uma maneira de como investigar, desarrollar a tarefa de plantação da igreja, em especial elaborando um plano
para a plantação de uma igreja, é imprescindível que tu puedas integrar a palavra de Deus em suas investigações. Esse é um grande problema quando nós pensamos acerca de nossa tarefa missioneira. Quando nós nos preparamos para uma tarefa missioneira em um campo transcultural, que não é parte de nossa cultura, nós aprendemos métodos, conceitos, fundamentos, estudamos não só os fundamentos bíblicos, como começamos a aprender acerca de métodos sociológicos, estratégias, metodologias, pero em todo, aunque nos vayamos para métodos, estratégias, aún si queremos integrar este conhecimento a las escrituras sagradas. Também, o objetivo desse curso é que nós podamos conhecer os temas atuais sobre plantação de igrejas. Há uma bibliografia básica que lhes foi passada no grupo de WhatsApp. Sin embargo, eu quero ampliar esta bibliografia, passando-lhes a vocês alguns outros livros, artículos, textos acerca da plantação de igrejas, para que tu puedas ter um conhecimento amplo de como é tratado este tema em la literatura evangélica em los dias de hoje. Os modelos, estudos de caso, informes sobre crescimento da igreja, especialmente com um enfoque em Latinoamérica, tendo em consideração que somos latino-americanos, os alunos são de países de Latinoamérica, nós outros, o enfoque dos textos, do tema, sempre sobre uma perspectiva latino-americana. Aprender a evaluar, isso é imprescindível. Quando tu estás com a tarefa de plantar uma igreja, temos que aprender primeiro a planificar como será a plantação desta igreja. Vos não podes começar uma igreja de la nada sem ter de maneira muito clara um plano. Vos tenés que preparar um plano, vos tenés que ter um conhecimento do local onde tu vas a plantar esta nova igreja, saber onde é, como é, ter uma ideia sobre dados geográficos da população, compreender e conhecer o espaço, o local onde tu estarás, o pueblo que vai receber a mensagem através de tu tarefa como plantador da igreja e, por supuesto, sin embargo, estar evaluando de tempos em tempos tu tarefa como plantador desta igreja. Además, também desenvolver habilidades. Eu te dije que nós temos que elaborar um plano. Temos que aprender a observar, saber o que significam dados, gráficos de crescimento e, además de desenvolver esta habilidade, desenvolver tus habilidades ministeriais a partir de princípios e valores bíblicos. E, por final, claro, por supuesto, o trabalho em equipo. Saber como ser equipado para esta tarefa e saber trabalhar como um equipo para plantar uma igreja. Como método, nestes dias, neste semestre, eu vou usar um método que se chama ciclo paulino. Um missiólogo escreveu um livro excepcional sobre plantação de igreja. O livro se chama Plantando Igrejas em um Ambiente Transcultural. E ele desenvolveu em suas observações bíblicas, através dos fundamentos bíblicos para a plantação de igrejas, ele desenvolveu um método muito interessante, que é, de hecho, muito eficaz porque é bíblico para a plantação de igrejas. Ele nombrou como el ciclo paulino. É muito estadunidense. Os norte-americanos, os estadunidenses, a eles les gusta muitíssimo gráficos, as coisas hechas desta maneira, com símbolos, com gráficos. E se elaborou, até de maneira muito inteligente, o que ele disse que era o método paulino. Como Pablo plantava igrejas. E ele compreendeu algumas etapas
da tarefa de plantação de igrejas em Pablo e nombrou, como eu te disse, como ciclo paulino. Eu te vou explicar no final dessa apresentação por que é um ciclo. E tu puedes mirar que a primeira etapa são os missioneiros comissionados. Essa é a primeira etapa. Isso eu lhe enviei hoje através do grupo. Te vou mostrar sempre, porque nos vai servir de enfoque, de método para compreendermos, para termos um método bíblico para a plantação de igrejas. A primeira etapa são os missioneiros comissionados. Vou ter que separar um plantador ou um grupo que vai plantar a igreja. Mas sempre é necessário que haja um plantador da igreja. Vos vas a ver em Hechos de los Apóstolos que nós temos Pablo, muitas vezes com Bernabé, outras vezes com Timoteo, muitas vezes com Silas, e Pablo se ia em um grupo, em um equipo, e ele era um missioneiro comissionado, enviado para esta tarefa, e ha sido enviado por la igreja de Antioquia, ou de Antioquia. Quando entrarmos nesta parte do perfil do plantador da igreja e dos missionários comissionados, eu te vou mostrar a igreja de Antioquia e como Pablo ha sido enviado junto com Bernabé para plantar outras igrejas ou novas igrejas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, contato com as pessoas. Te vou mostrar que é o método mais eficiente, eficaz para a evangelização é relacionar-se com pessoas. Esta era a tarefa de Pablo quando começava esta tarefa de plantar uma igreja em um novo local. E vas a ter Pablo plantando igrejas em Filipos, em Chipre, vas a ter Pablo em Éfeso. Então, você tenéis aí Pablo desenvolvendo esta tarefa de plantar igrejas, contactando primeiro com pessoas, depois anunciando o evangelho. Uma terceira etapa deste ciclo paulino é o evangelho anunciado. Les vou mostrar maneiras contemporâneas, bíblicas, pero bien, donde se pode comunicar o evangelho que é atemporal, acultural, não importa o tempo, não importa a cultura, o evangelho é por supuesto, lo mismo. Sin embargo, vos podés transmitir de maneira compreensível este evangelho para a gente nos dias de hoje. Les vou mostrar métodos, maneiras, quando abordarmos este tema. Quarto passo seria a conversão das pessoas. Nossa tarefa é predicar a palavra mientras plantamos uma nova igreja, pero o Espírito Santo tem esta tarefa de convertir, de cambiar o coração da pessoa com o chamado irresistível do Espírito Santo. Então, aí nós temos a conversão das pessoas, sigue o ciclo. E nós vamos para os cristianos congregados. Les vou mostrar e agora. Há gente, há núcleo, há uma igreja. O que nós vamos fazer agora? O que é congregar? Como? Qual local? Escolher um local, organizar a igreja, como é o culto. E são etapas da plantação da igreja. Depois, uma etapa nova, o crescimento e a fé. Como nós vamos a madurar os cristianos com doutrina, enseñança bíblica, e aí temos uma igreja crescendo. Uma etapa mais, quase no final, os líderes consagrados. Tu vas a ver que Pablo chegava quase ao final de sua tarefa de plantação de uma igreja, com a consagração de líderes, ancianos, presbíteros, um liderazgo consagrado em la igreja plantada. Em Éfeso ha sido desta maneira, em Filipos ha sido desta maneira, e vas a ter sempre a descrição de Pablo com um liderazgo no final de sua etapa de plantação de uma igreja. Em Éfeso, Pablo se quedou 3 anos e deixou a igreja organizada com um liderazgo organizado ou líderes consagrados. E a etapa final seria esta nova igreja que começou lá no princípio do ciclo,
com os missionários comissionados e passamos por contactar pessoas, anunciar o evangelho, a conversão das pessoas, os cristianos congregados, o crescimento da nova igreja, os líderes consagrados com a ideia de consolidação do trabalho, da plantação da nova igreja, e esta nova igreja convocada para continuar o ciclo, ou seja, enviando missioneiros, enviando plantadores que venham aí para um novo local, contactar pessoas, o evangelho anunciado, a conversão de pessoas. Ou seja, hermanos, é um ciclo interminável e que vivenciamos hasta o dia de hoje, que é o ciclo de la plantação de igrejas. Então, eu vou usar contigo este método que nós decimos ciclo paulino, etapa por etapa, para mostrar-te que é um método bíblico muito eficaz e é interminável, porque quando aquela igreja estiver plantada com líderes consagrados, um trabalho consolidado, não se finaliza ali a tarefa. Esta igreja nova vai ser convocada para plantar novas igrejas, para se associar com outros ministérios para a plantação de novas igrejas. Então, nós estamos em la fase final acá em Asunción, de consagração de um liderazgo. Sin embargo, aún não é o final, porque a última etapa é convocar esta igreja acá em Asunción para plantar novas igrejas e assim continuar com o mesmo ciclo, o ciclo bíblico de plantação de igrejas, o que nós miramos e vemos através do apóstolo Pablo, que é interminável, hasta a volta de Jesus. Quantas cidades em Uruguai, quantas cidades em Argentina, quantas cidades acá em Paraguai, quantas em Brasil. E muitas vezes nós, como igreja, estamos parados e não compreendemos que o método mais eficaz para o crescimento de uma igreja em um país é a plantação de novas igrejas, é a saturação do local, do país, da cidade, com novas igrejas. Eu vivo em uma... eu já he sido pastor em cidades onde haviam mais bodegas do que igrejas. Tu não me vas a poder dizer, pero pastor, já há muitas igrejas acá, não há mais bodegas que igrejas, falta todavia. Se pode. E é incrível porque nós teníamos em algumas dessas cidades congregações em bairros onde se houve um grande crescimento. E só houve esse grande crescimento da igreja porque estávamos plantando uma nova igreja neste bairro, nesta cidade. Uma tarefa que é interminável quando pensamos acerca deste ciclo bíblico, que é o ciclo paulino. Então, irmãos, nesta primeira classe, que é de apresentação, onde me apresentei como pastor, missioneiro e plantador de uma igreja, eu quero lograr, junto com vocês, no final deste semestre, quando finalizarmos em junho, julho, de que vocês possam estar habilitados com os conhecimentos bíblicos, com os fundamentos bíblicos e com os conhecimentos bíblicos e práticos para a plantação de novas igrejas, não só assessorar, auxiliar, como quizá ser a voz, aquele que vai plantar de la nada uma nova igreja, com um chamado específico da parte de nosso Senhor. Como evaluação, hermanos, para este curso, a propuesta é que tu puedas apresentar, antes do final do curso, um projeto de plantação de uma igreja. Tu vas a elegir o local, eu te vou a passar um modelo, na quarta, quinta classe, eu te vou a passar o modelo, e aí tu vas a poder desenvolver passo a passo de como fazer um projeto de plantação de uma igreja. E tu vas a preparar este projeto,
mas elegir o local, se é um bairro de sua cidade, se é uma cidade cercana de onde tu estás. A tarefa de avaliação deste nosso curso será a apresentação deste projeto de plantação de uma nova igreja. E, quizá, de um projeto se quede como se torne ou seja, no futuro, uma realidade. Uma igreja que pueda venir a ser plantada, surgir a partir de tu vida, de tu ministério e de los conhecimentos que vos adquiristes através desse curso, Dudas, hermanos? Tenemos a Johan ahí que llegó después de la presentación. Melvin está mirando ahora por Facebook porque tuvo problema con su celular que es viejo, no acepta el Zoom. Entonces va a solucionar para la próxima clase. ¿Viejo el celular o viejo Melvin? Bueno. No, vale aclarar. No, mejor no decir nada. Bueno, también, hermanos, les pasé el enlace de la biblioteca. ¿Está bien? Ahí están los materiales que pueden usar para el curso. Está también el libro que el profesor ha sugerido como libro de texto. ¿Se puede crear un grupo específico de WhatsApp para este curso? Entre ustedes, si quieren un grupo aparte del otro grupo, está bien. A mim me gustaría, hermanos, por lo menos para que eu pueda compartilhar com ustedes uma classe de literatura sobre o tema. Se não, eu vou a buscar-lhe a ustedes no grupo maior e te puedo enviar por WhatsApp também uma outra parte desta literatura, justamente para amplificar, expandir o conhecimento de ustedes acerca do tema. ¿Te parece bem, Maurício? Que hagamos assim? Que envie para... Está bem. Ou, se não é um problema, eu posso enviar também no grupo maior, que é o grupo do seminário também, se lhes parece bem. Para que não tenhamos um acúmulo de grupos de WhatsApp. Às vezes, tu pode ser como eu, que não suporta mais tantos grupos de WhatsApp, para que não tenhamos um acúmulo de grupos de WhatsApp, ok? E aí eu vou passar a o si no, Marcos, vos podés pasarme y yo subo a la biblioteca del curso. Excelente. Los alumnos entran allá al Google Drive y de ahí pueden bajar. Excelente, hermanos. Me parece muy bien. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere complementar esta apresentação? É uma apresentação do curso. A partir do próximo miércoles já entre na primeira etapa e assim a próxima classe será sobre o que é uma igreja. Nós vamos plantar uma igreja, vamos ter uma definição clara dentro das escrituras sagradas sobre o que é a igreja, que classe de igreja nós vamos plantar. Porque quando nós falamos hoje de plantar uma igreja, o nome igreja as mais distintas coisas e muitas, e algumas não se parecem com nada com os textos bíblicos sobre o que é uma igreja. Então, nós vamos começar mirando de isso. Vamos plantar uma igreja, o que é uma igreja dentro das escrituras sagradas, passaremos por la tarefa do Espírito Santo com o plantador da igreja, uma base inicial primeiro, para depois entrarmos no ciclo paulino, este método que eu vou desenvolver com vocês e passo a passo sobre a tarefa, os fundamentos e tarefa de plantação de uma igreja. ¿Dudas? Algo interesante que has hablado, Pastor Marcos, y que a veces, por lo general, la gente no considera, la gente se tira a plantar iglesias sin un plan, no planifican y se tiran, ¿no? A veces con buenas ganas o a veces quieren empezar un trabajo y muchos problemas se levantan en el camino justamente porque la persona no había planificado, ¿no? Y poder empezar un trabajo de plantación de iglesia visualizando el final, cómo se termina,
es esencial para el plantador de iglesia, ¿no? Uno sabe dónde comienza, dónde terminar, y se puede usar la arquitectura, ¿no? Un arquitecto, cuando hace el plan de una casa, él ya ve la casa terminada y va a seguir todo este paso a paso, ¿no? Y esto es esencial en un trabajo de plantación de iglesia para hacer las cosas con excelencia para Dios, ¿no? Entonces yo pensaba en eso cuando decía sobre tener un plan para Isso trabajar. é verdade. Muito bíblico. Não, jamais vas a poder construir uma torre sem planificar, fazer os cálculos. É muito bíblico, tal qual a palavra de Jesus sobre este tema, de saber planificar primeiro, antes de ter uma ação, antes de obrar. Então, uma tarefa tão complexa e tão sublime como plantar novas igrejas é de veras essencial que se pueda planificar. Por lo tanto, a tarefa de avaliação deste curso será, no final, que tu me presentes um projeto em acordo com o modelo que te vou passar, te vou auxiliar com um guião para que tu puedas planificar, sonhar, planificar, pensar e, quizá, no futuro, desarrollar este plano de plantação de uma nova igreja. Casi no final, hermanos, de la hora, alguna pregunta, alguna colocación antes que finalicemos? Yo tengo, para clarificar, ¿cuál sería de los textos que están ahí en el Drive? ¿Cuál sería el libro que tenemos que leer completo o que tenemos que sacar las páginas indicadas? Y otra consulta es si tenemos que hacer algún tipo de tarea para la próxima semana. Hay un manual del alumno ahí, si tenemos que seguirlo. Yo el semestre del año pasado prácticamente no estuve en el curso, pero en los cursos, pero normalmente hacíamos casi que un trabajo semanal basado en el manual del alumno. Y bueno, íbamos ya aprontando la lectura para el libro principal, digamos, sobre el que vamos a basar para el trabajo final. Entonces, Sí. ¿cuál sería el libro de los que están allí y si tenemos que hacer algún tipo de tarea para la semana que viene? Sí. No, las tareas, la única tarea que ustedes vão desarrollar comigo será, de hecho, este proyecto de plantación de una nueva iglesia. Esta tarea vai ser desarrollada por etapas, pero a partir da quinta classe, aí eu les vou passar etapa por etapa, parte por parte de como desarrollar, pero sempre por etapas para que não se acumule muito para ustedes a tarefa e lo bueno para que ustedes puedan desarrollar com mais tranquilidade. Me passam a primeira etapa, depois me passam a segunda etapa e finalizam com a terceira etapa deste modelo de plantação de igrejas. E no final vão ter um projeto completo hecho etapa por etapa, a partir da quarta, quinta classe. Pero aí eu les vou dizer com clareza. Há muitos livros ali. Eu vou señalar por lo menos dois principais em espanhol e, lastimosamente, o livro de David Hasselgrave, este que trajo como plano, como método do ciclo paulino, solo há em inglês e em português. Não há, lastimosamente, uma tradução deste livro em espanhol. Então, nós vamos disponibilizar em inglês e disponibilizar em português. É um português tranquilo, irmão. Eu sei que não é fácil porque é um curso em espanhol, mas lastimosamente não há este livro traduzido para o espanhol. Então, em inglês e em português ele vai ser disponibilizado. E dois dos livros que estão ali, eu vou señalar como todos os livros serão como leitura, podem ser como leitura alternativa sobre o tema, em especial dois deles, onde tu puedes aprofundar-te mais em este tema especificamente, que é a plantação de novas igrejas. A cada classe eu les vou dar este material, este guião que eu les passei hoje, que é um guião de la classe que está en el grupo de WhatsApp. Ali está incluso esse do ciclo paulino. Então, sempre vou enviar a cada miércoles um guião sobre a classe del dia.
¿Alguna duda más, hermanos? Entonces, hermano, mi palabra final es una palabra de aliento. Vas a ver que es un tema pertinente para los días de hoy, importante para los días de hoy. La plantación de nuevas iglesias. Es fundamental que el liderazgo de la iglesia cristiana tenga los fundamentos básicos, bíblicos, de conocimiento para la plantación de nuevas iglesias. Sea para que sea vos, quizás sea para que sea vos el plantador de una nueva iglesia, ou quizá tu puedas, tendo em consideração que a tarefa de plantar uma igreja é uma tarefa de um equipo, sea vos habilitado para assessorar, para auxiliar plantadores de novas igrejas. Não só em oração, como em la tarefa de evaluar, de orientar, de aconselhar, de mentorear a uma pessoa mientras está nessa tarefa de plantar uma nova igreja. Como tu vas a ser mentor de uma pessoa, como tu vas a guiar esta pessoa, assessorar essa pessoa sem conhecimento. Então, por todo esse semestre, eu vou compartilhar com vocês esses conhecimentos bíblicos e práticos sobre a plantação de uma nova igreja para aqui. Sea vos el plantador en el futuro de una nueva iglesia, donde quiera nuestro Señor, o que tú estés habilitado como líder de la iglesia para asesorar, mentorear, acompañar una persona mientras éste esté plantando una nueva iglesia. ¿Podemos orar, Pastor Mauricio? Me gustaría orar con ustedes, hermanos. Vamos a orar. Senhor, eu te agradeço muitíssimo por esta tarefa que nós temos no seminário de exponermos sobre a plantação de novas igrejas. Te agradeço, Senhor, porque é chamado dado por ti a la igreja, é uma tarefa nossa como igreja, que tu que tu puedas derramar de tu graça sobre tu igreja de tal maneira que seamos impulsionados a esta tarefa. Que tu me auxilies, Senhor, como maestro nesta disciplina, com os conhecimentos bíblicos, com a orientação de tu Santo Espírito e de maneira que eu pueda compartilhar também, Senhor, minha experiência prática nesta tarefa de plantar novas igrejas. Que seja uma oportunidade para a formação de novos plantadores e de gente habilitada, Senhor, para acompanhar, assessorar outros que estão nesta tarefa de plantar novas igrejas. Que seja proveitoso para nós outros, que seja para nosso crescimento espiritual. Nós oramos em nome de Jesucristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amén. Muy bien, terminaron temprano, pero tienen ya cosas para leer y empezar a prepararse para la clase que viene. ¿Tá? Nos vemos próximo miércoles, si Dios quiere. Buen descanso a todos. Muchas gracias, profesor. Amém. Graças, hermanos. Deus les bendiga muitíssimo. Gran saludo Chao, chao. desde Paraguai. Bendiciones. Chao, chao.